Trabalhadoras e trabalhadores, como hoje é 20 de novembro, é um dia de reflexão sobre a consciência negra, e nós vamos receber aqui o professor doutor Hilton Costa, PhD, especialista em questões raciais. Boa tarde, professor. E eu já vou fazendo a primeira pergunta. Qual é a presença do negro no mercado de trabalho? É com o senhor, professor. Boa tarde, agradeço o convite, mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Os estudos dos mais variados pesquisadores, das mais variadas pesquisadoras, comprovam sempre a mesma verdade, se é que dá para falar em termos de verdade, que a população negra está representada no mercado de trabalho nas ocupações mais perigosas, menos remuneradas e de menor prestígio social. Quanto mais as ocupações são, vamos dizer assim, mais bem remuneradas e de maior prestígio social, menor o contingente de pessoas negras. Um comentário bastante usual acerca dessa assertiva que eu utilizei é dizer que as pessoas negras têm menos preparo educacional e coisas do gênero. O que os dados da própria PNAD já comprovam que não é bem assim. Existem, sim, essas pessoas negras com a formação indicada e elas continuam não ocupando os cargos. E aí, bom, fica a reflexão da audiência, dos telespectadores, das telespectadoras, o porquê que pessoas com a habilitação requisitada não são contratadas para as ocupações de mais alto prestígio social e de melhor remuneração. Cabe ainda informar que as pessoas que conseguem, as pessoas negras que conseguem atingir ou ocupar esses cargos, invariavelmente, por mais que muitas delas não queiram assumir isso publicamente, e talvez não assumam nem para si mesmas, elas recebem menos que o seu concorrente branco. Tá? Isso também está nos dados da PNAD, está nos dados desde o Carlos Rassenbalg e do Nelson Vale. Né? Os dados estão aí. O Brasil contemporâneo tem uma tendência a negar a evidência empírica. Né? Daí uma outra discussão também para um outro debate. Né? Mas os dados estão aí. E aí as pessoas negras que chegam a essa posição, ou às posições de maior destaque, elas, em geral, e essa é uma coisa em geral, porque as pesquisas sobre isso teriam que ser feitas o tempo todo, e nem sempre elas são fáceis de serem realizadas. Elas se encontram numa situação que é o seguinte, é a situação assim, vamos colocar num paradoxo esportivo, seria assim, ou eu assumo a condição de Lewis Hamilton, ou eu assumo a condição de Pelé. O que é a condição de Hamilton? Eu assumir que eu sou a única pessoa negra aqui, então tem alguma coisa errada acontecendo, ou eu vou me calar e vou admitir que eu cheguei aqui porque eu sou muito bom, eu me esforcei muito, minha família trabalhou muito, etc. e tal. Essa é a condição. Né? Cada uma dessas condições tem os seus ônus e os seus bônus. O Lewis Hamilton pode fazer isso porque ele tem muito destaque e tem muito dinheiro. Bom, Pelé também tem muito destaque, muito dinheiro e não faz. Então, é uma questão bastante pessoal. Não dá para condenar nenhum lado, nem o outro. Mas é uma questão bastante interessante para se pensar. Né? Porque se tu, pessoa negra, chegou a uma posição de destaque, parabéns, você se esforçou, sua família se esforçou, isso é evidente. A questão é, onde estão as outras pessoas negras que cresceram com você? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta a se refletir para a nossa reflexão. Né? Porque, assim, eu acho uma outra coisa que talvez eu deveria ter mencionado no começo, é como o mês de novembro é interessante, porque no mês de novembro o Brasil descobre que mais da metade da sua população é negra. O que me causa a mesma impressão que quando acontece o mês de março, que daí o Brasil descobre que 53% das pessoas do Brasil são mulheres. Então, eu acho que nada contra as datas de celebração, nada contra os meses de destaque, as campanhas concentradas,
É só lembrar, gente, que talvez esses assuntos sejam assuntos para o ano todo, e não assuntos para ficarem concentrados em uma semana ou em um mês, né? Porque eu acho que a questão do gênero em marcha, a questão das pessoas negras ou da negritude ou da presença negra no Brasil no mês de novembro são também momentos importantes para pensar sobre isso, como que a gente ordena o nosso rol de prioridades. Qual é a presença social do negro no Brasil, professor? A trilha já deixada por Afonso Henriques de Lima Barreto, acerca da distribuição da população negra no espaço urbano brasileiro, né? É uma distribuição que não é aleatória, é uma distribuição que é intencional e que, talvez para decepção de alguns e acho que para decepção de algumas pessoas e para que outras pessoas possam dizer, eu sempre falei isso, a nossa literatura permite enxergar a evidência empírica, os estudos disponíveis, tanto do ponto de vista das ciências sociais como da história ou da geografia urbana, revelam que a distribuição do espaço urbano brasileiro não é aleatória, ela é intencional, ela é planejada e ela não passa necessariamente pelo dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Aí vamos fazer citação ao grande... quando a gente fala em pensadores e pensadoras brasileiras, a gente tende a pensar sempre nas figuras que estão dentro da universidade ou as figuras que estão escrevendo livros e talvez, ou certamente, ou quase com certeza, as pessoas que pensam no Brasil podem estar em outros lugares, certo? Podem estar em outros lugares. E aí eu acho que o Mano Brown foi muito feliz na trajetória dos Racionais MC, quando ele disse que as pessoas saem da favela, mas a favela não sai delas. Porque a distribuição no espaço urbano, que diz respeito à questão da moradia, não passa só por ter dinheiro. E eu acho que a Rede Globo foi muito feliz, junto com o Lázaro Ramos e com a Thais Araújo, quando produziram o Mr. Brown. É aquilo. Eles colocaram um tom de ironia, de bom humor, de descontração, mas eles discutiram uma coisa seríssima. A questão da moradia passa por dinheiro? Passa, mas não é só por dinheiro, né? Então, todos esses elementos estão relacionados a onde as pessoas negras podem morar, onde elas querem morar e aonde de fato elas moram, né? Isso com relação ao espaço urbano. Para quem é da região de Curitiba, basta pegar o Interbairros 2, o verdinho, não o ligeirinho, e ver quais bairros estão no anel externo, quais bairros estão no anel interno da linha Interbairros 2. Aliás, para quem não é de Curitiba e quiser conhecer Curitiba, em vez de tu gastar com a linha turismo, pega o Interbairros 2, tu faz um trajeto maior, é mais barato e conhece bem mais da cidade, né? Ou, se as pessoas quiserem fazer uma aventura antropológica, sociológica mais densa, basta parar nos terminais que dão acesso à região metropolitana e ficar olhando quem são as pessoas que embarcam para a região metropolitana ao final do dia. E aí você começa a ver como que funciona essa distribuição do espaço urbano, né? E, insisto, não tem necessariamente a ver só com dinheiro. É claro, o fator financeiro, o fator econômico incide bastante, né? Acesso aos bens públicos. Caso alguém ainda não tenha consciência disso, as pessoas negras pagam impostos. E, proporcionalmente, elas pagam até mais imposto que algumas pessoas brancas, porque o imposto sobre o Brasil é sobre o consumo, né? E a maioria da população negra não tem poupança, não tem investimentos, então ela não é tributada nos seus dividendos, ela é tributada no consumo. Então, os economistas já fizeram isso, mas se algum economista quiser refazer isso, será interessante. Algum economista que nos ouça será interessante, porque como nossos impostos são sobre o consumo, as pessoas negras e as pessoas mais pobres acabam pagando mais impostos, proporcionalmente falando, né?
e elas têm muito pouco acesso aos equipamentos que elas ajudam a pagar. Né? Isso vem se reverter nos últimos anos no que diz respeito ao ensino superior, né? Porque sim, as pessoas negras pagam pela universidade pública, e só muito recentemente elas estão tendo um maior acesso a essa universidade pública, mas ainda assim há um direcionamento de cursos que precisa ser superado. Né? Mas é um equipamento público que as pessoas têm pouco acesso. Transporte público, mas isso é generalizado, né? Poucas pessoas no Brasil têm acesso ao transporte público de qualidade. Isso se vincula à distribuição espacial das cidades. O acesso à saúde é bastante complicado, e aí convido o nosso público a ver o que as feministas negras escrevem sobre violência no atendimento ginecológico, né? Que é uma herança desde os primórdios do sistema escravista, como que as mulheres negras são tratadas no atendimento ginecológico. Ginecológico, acho que é ginecológico, né? Porque a outra palavra eu não consigo mencionar sem me equivocar, tá, gente? Acontece também. Tá? As feministas negras, inclusive, várias delas, aqui de Curitiba, é só procurar, gente, é só dar o famoso Google, é só acessar ali que você vai ver várias mulheres negras falando desse tipo de violência. E tem umas outras mais sutis, né? Boa parte da população negra é hipertensa, uma predisposição da ordem da biologia. Só que os remédios para hipertensão são direcionados à população branca. Sim, há diferenças nisso. E aí, bom, os tratamentos para hipertensão da população negra, por vezes, são quase que placebos, né? E aí, bom, para quem não se atentou ainda, estão dados do IBGE, talvez eles tenham sido atualizados, mas a expectativa de vida de um homem negro no Brasil, em tudo dando muito certo, é 74 anos de idade. Tá, gente? Então, tu vai morrer antes de se aposentar. Caso você não saiba, deixa eu te avisar, tu homem negro que não prestou atenção nisso, tu vai morrer antes de se aposentar. Contudo, você vai deixar a sua contribuição para alguém usar. Quem vai usar? Não sei. Alguém vai usar. Tá? Porque dinheiro é como poder. Ele não admite vacância. Alguém vai usar. Se você não usar, alguém vai usar. Agora, você, homem negro, que não percebeu isso, e você, mulher negra, que não se atentou para essa situação da aposentadoria também, é sempre bom lembrar que se você tiver um companheiro, ou mesmo uma companheira, tanto faz, e ela vier a falecer, tu vai ter que escolher qual dos dois benefícios benefícios entre milhares de aspas, tu vai poder utilizar. E aí nós temos uma questão que desde do sempre emblemático Abdias do Nascimento, que sempre é bom recomendar a sua leitura, a população negra sempre é alvo da violência, né? E ela é colocada como um lugar da violência. Eu acho que uma coisa que é bastante elucidativa disso estão em trabalhos realizados no Rio de Janeiro, um livro maravilhoso chamado Elemento Suspeito, que denota como que as pessoas negras são alvo preferencial da violência, no sentido que elas foram colocadas como o lugar da violência, né? E aí, bom, é só pegar os índices oficiais mesmo, não precisamos nem não há necessidade, senhores e senhoras que nos ouvem, nos assistem, não há necessidade de buscarmos nenhuma teoria mirabolante, é só pegar os dados oficiais do governo brasileiro e todos verão que a maioria das pessoas que morrem de morte violenta são pessoas negras e pardas, né? Ou a gente assume que há alguma coisa errada nisso, ou podemos assumir o pressuposto racista que pessoas negras e pardas são automaticamente violentas e têm por hobby se matarem, né? Muitos de nós gostam muito dessa segunda vertente, mas, lamentavelmente, tem algo mais aí. Basta pensar a respeito, né? É só pensar que a violência interna do Brasil mata mais que a guerra da Síria por ano. É só pensar os índices de morte de mulheres que voltaram a disparar no Brasil nos últimos 3 ou 4 anos. Isso, gente, dados oficiais, tá? É só entrar na internet e olhar, assim, não tem nenhum dado criado por mim neste momento, são dados públicos, são dados do governo brasileiro, dos governos estaduais, das secretarias estaduais de segurança. Então, assim, não tem nada de
Ah, foi o pesquisador que está falando que inventou esses números. Não, eu nem estou dando os números para que vocês mesmos possam verificá-los. Qual é a presença política do negro no Brasil? Se a gente for pensar em termos de números absolutos, ela é, com o perdão da palavra, ridícula. Tá? Porque o ideal, se a gente vai pensar em termos populacionais, se fosse fazer uma conta matematicamente direta, a gente teríamos que ter 56% dos governadores. Não, tá, vamos lá, 52%. 52% dos governadores, 52% dos prefeitos, 52% do Senado, 52% da Câmara. Não se verifica. Mas, por outro lado, eu acho que, às vezes, sempre é bom a gente recorrer a quem pensou os temas antes da gente, né? Porque daí, senão dá a impressão que a gente é muito inteligente e está inventando tudo agora. Tem um autor já falecido, o Stuart Hall. Ele nasceu na Jamaica, se criou na Jamaica e depois foi para a Inglaterra, onde escreveu a maior parte da sua produção. Mas e aí, entre as outras coisas que o Hall fala, tá, eu estou na Inglaterra minha vida toda, eu continuo sendo jamaicano. Apesar de existirem negros nascidos nas Ilhas Britânicas, na contemporaneidade, ele sempre foi jamaicano, por mais que ele estivesse lá há 30 anos, né? Isso é uma questão bem interessante, que eu acho que os teóricos alemães pensam bem sobre isso, que são a coisa dos alemães Ausländer, né? São os alemães que estão fora da Alemanha, sabe? Então, isso é uma outra condição interessante para as pessoas pensarem. E aí, o Stuart Hall traz uma coisa que tem muito a ver com aquilo que tu dizes agora. Eu acho que a nossa audiência vai conseguir fazer a conexão. Cito o Stuart Hall. Em 1991, o então presidente americano Bush, ansioso por restaurar uma maioria conservadora na Suprema Corte americana, encaminhou a indicação de Clarence Thomas, um juiz negro, de visões políticas conservadoras, certo? Foi a indicação de Bush pai. Voltando à citação, no julgamento de Bush, os eleitores brancos que podiam ter preconceitos em relação a um juiz negro provavelmente apoiariam Thomas porque ele era conservador em termos da legislação de igualdade de direitos. E os eleitores negros que apoiam políticas liberais e questões de raça apoiariam Thomas porque ele é negro. Sim. A gente viu recentemente aqui em Curitiba o caso das mulheres que foram eleitas para a Câmara de Vereadores se aplicarem diretamente no que o nosso colega já falecido Stuart Hall coloca. E então nós temos um grande dilema. Nós podemos eleger uma maioria negra para o parlamento brasileiro, mas que, sendo bastante objetivo, não esteja preocupada com as questões das desigualdades raciais no Brasil. Certo? Então, aí, voltamos à questão que tu colocaste na sua primeira pergunta, né? As pessoas negras que conseguem ocupar os cargos públicos, eletivos, elas se veem ali porque elas trabalharam muito individualmente, porque sua família, em particular, trabalhou muito individualmente, ou porque atrás delas existem gerações e gerações de pessoas que, inclusive, perderam a vida para que ela pudesse se candidatar e se eleger, disputar o pleito. Essas questões passam por uma coisa que eu ainda acredito que é a individualidade. A gente não pode obrigar nenhuma pessoa branca, negra, azul, amarela, cor-de-rosa ou verde a se vincular a trajetórias que ela não quer se vincular. Não temos como obrigá-las a fazer isso. Sua participação realmente nos trouxe muitas reflexões. O senhor não respondeu nenhuma pergunta de forma direta, e sim levantando sempre uma questão, nos fazendo pensar. Assim, o senhor superou e muito o objetivo do nosso encontro. Agradeço bastante o convite e a oportunidade de participar aqui com vocês mais uma vez. Agradeço a audiência, né, as pessoas que nos assistem, que nos ouvem.
dos mais diferentes recursos e plataformas que hoje estão disponíveis, né? E tem uma coisa que a contemporaneidade está nos tirando de modo mais acelerado. Não começou ontem, não começou anteontem, vem de um certo tempo, mas talvez seja a hora da gente puxar o freio de algumas coisas. Algumas perguntas que nos são feitas na existência pedem tempo para pensar. Elas não têm respostas prontas e imediatas, né? Elas precisam de reflexão sobre, né? Os temas que tu me levantaste são temas que algumas pessoas conseguem responder de outra forma, certo? Porque cada pessoa, insisto, como vinha falando para ti, cada pessoa é uma pessoa. Eu prefiro, particularmente, me aliar com aquele grupo que diz assim, algumas respostas, para algumas perguntas, melhor dizendo, a única resposta é outra pergunta no sentido de vamos pensar a respeito, né? Vamos pensar a respeito porque que bom se a realidade social fosse como a receita de um bolo de cenoura, né? Que cumprindo aqueles passos, a gente sempre chegaria àquele resultado, né? Mas a realidade social é muito dinâmica e, às vezes, mesmo ralando as duas cenouras, usando a mesma quantidade de farinha e fermento, açúcar e etc e tal, o bolo murcha. Dizer o quê, né, gente? Sensacional.